Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Olá, peço licença para entrar no seu coração, acolho você também com muita alegria no meu coração. Eu estou hoje aqui para partilhar com você, para te ajudar, né? Para partilhar a vida e a maneira como eu consegui fazer com que as 5 pedrinhas que Nossa Senhora ensinou em Medjugorje, que são capazes, armas poderosas para enfrentar o inimigo desse mundo, essas 5 pedrinhas se tornaram vida na minha vida, né? Em outros vídeos nós já falamos sobre como a palavra de Deus se tornou vida na minha vida, o meu alimento espiritual diário, né? Como essa palavra tem o poder de me colocar de pé, né? De me iluminar, de me aconselhar, né? Ali na palavra de Deus existe todos os conselhos que a gente precisa. E também como a Eucaristia se tornou, né? Como Jesus Eucarístico conquistou meu coração de forma tão forte, né? E as adorações mensais, semanais e também a missa diária, como isso se tornou vida na minha vida, esse alimento, né? Que é Jesus Eucarístico para mim, né? Essa vida, essa fonte de vida em abundância que a Eucaristia traz na minha vida espiritual, né? E na minha vida também, né? Do meu dia a dia, né? No meu crescimento, né? Na minha necessidade de estar unida, né? À árvore, né? De permanecer unida na videira, né? Receber essa seiva que torna a minha vida feliz, né? E hoje eu quero partilhar com você um pouquinho também sobre como a confissão se tornou vida na minha vida, que é a terceira pedrinha que nós vamos meditar, né? Como eu disse para vocês, né, a partir de um convite eu comecei a fazer essas adorações semanais, né? E essas tardes que eu passava com Jesus, às vezes 5 horas, como eu disse para vocês, eu ficava sozinha com ele ali, tocando violão para ele, né? Eu rezava o texto, eu lia a palavra, eu ficava em silêncio olhando para ele, e ele olhando para mim, e ali a gente ia conversando, o Senhor ia me iluminando o meu coração, né? Me desvendando mistérios, né? Situações que foram clareando para mim, né? Sobre muitas situações da minha vida, né? E também situações espirituais de conquista do céu, né? De alguns segredos que nos ajudam a enfrentar, né? As lutas desse vale de lágrimas. E conforme essa luz, né, foi entrando na minha vida, eu não posso nem dizer conforme foi entrando, mas conforme essa luz entra na minha vida, porque é um processo, viu? É um processo que é contínuo, é dia a dia, essa luz entra, é dia a dia, o Senhor vem, volta aqui minha filha, né? O Senhor vem, repassa aqueles ensinamentos no meu coração. E isso acontece muito na Eucaristia, durante a Santa Missa, quando eu comungo, e também nesses momentos de adoração, né? Hoje eu posso dizer para vocês que quando eu faço adoração, eu não consigo nem pedir para Jesus aquelas coisas que eu estou precisando, eu fico ali só bebendo daquela presença, aquela presença que enche meu coração de amor, né? E conforme isso vai acontecendo na minha vida, essa luz vai entrando, eu sinto uma necessidade enorme de buscar a confissão. Porque essa luz entra e eu começo a tomar consciência da minha pequenez, de como eu preciso do perdão de Jesus. E aí eu fui buscando, né? Comecei a ir com mais frequência, né? A confissão, e eu tive por muitos anos, né, o Padre Arthur, que já faleceu, como meu diretor espiritual. Então eu tinha com ele, né, eu procurava ele, eu não precisava marcar hora, né, eu ia no seminário e ali ele
Eu partilhava com ele as minhas lutas, né? Eu partilhava com ele as iluminações que vinham dentro do meu coração. E o padre fazia aquela direção espiritual para mim e ao mesmo tempo me mostrava, né? Muitas vezes, como eu posso dizer, colocava as coisas no lugar. Né? Então, o padre com a luz, né? Em persona Christi, ele ali na pessoa de Jesus, né? Ele vai nos ajudando a colocar as coisas no lugar, a entender muitas vezes, né? Essas permissões de Deus na nossa vida. E isso foi se tornando uma necessidade. Ainda hoje eu tenho esse diretor espiritual, não é mais o Padre Arthur, porque o Padre Arthur, né, ele já foi para o céu, né? Mas o meu diretor espiritual também, hoje, ele também me auxilia muito a entender, né? A me entender, a entender essa espiritualidade que muitas vezes acontece na nossa vida, os sinais que vêm, né? As situações que vão acontecendo, né? E muitas vezes me ajudando a permanecer no caminho do céu, né? Ficar ali, né? Não desviar, né? E encontrar o centro da vontade de Deus, né? Muitas vezes o diretor espiritual, né, na maioria das vezes me ajuda a sair da minha vontade para entender ali, buscar qual é a vontade de Deus para a minha vida. Então, a Eucaristia, eu entendo porque a Eucaristia nos leva à confissão e porque Nossa Senhora nos pede tanto a confissão, porque a confissão ela é uma fonte, não só do perdão, mas também de cura. Né? Vai curando as nossas dores, né? vai nos ajudando naquela batalha diária contra nós mesmos, né? Porque às vezes, eu vou dizer na maioria das vezes, minhas queridas, meus queridos, somos nós mesmos o maior empecilho para o nosso crescimento, né? Nosso amor próprio, nossa soberba, nosso orgulho, e como que a confissão vai nos ajudando a baixar a crista e a entender, né? Que Deus tem um plano muito maior do que essa vidinha que o mundo propõe, né? Essa vidinha de sucesso mundano, né? A confissão vai nos ajudando a entender que o plano de Deus para nós é um sucesso espiritual da sua alma, né? É estar ligada na videira, e a confissão nos ajuda a estar sempre, né? Permanecer sempre em Jesus. Porque ele disse, em mim nada podeis fazer. E a confissão, ela nos ajuda a permanecer ligados na videira. Então a direção espiritual e a confissão é vida na minha vida. É uma necessidade que eu sinto. Eu sinto essa necessidade. É uma graça que talvez o Senhor tenha concedido e que Ele concede quando a tua sede maior do teu coração é fazer aquilo que Deus quer, né? É fazer aquilo que agrada a Deus. O que agrada a Deus na sua pequena alma é que você ame sua pequenez e as suas misérias e pobrezas, e dali você acha um trampolim para crescer, para subir, para ir adiante nos sonhos de Deus para a sua vida. Viu, minha querida? Tem uma passagem da vida de Santa Teresa d'Ávila, né, que eu assisti, foi até num filme que eu assisti dela, um filme comprido, que tem, sei lá, 8 partes, né, tinha no YouTube, agora acho que nem tem mais. Mas ela tinha essa necessidade de confissão, né, e ela se confessando com o padre ouvindo a confissão dela, né, um dia se ajoelhou e falou assim, e esse padre estava vivendo num pecado mortal, né? E ela tinha sido iluminada a respeito desse pecado mortal que o padre vivia, e a comunidade toda comentava sobre essa fraqueza que o padre estava enfrentando, né? Essa dificuldade que o padre estava enfrentando. E um dia na confissão, né, quando Santa Teresa d'Ávila partilhava com ele, né, as iluminações que o Senhor ia trazendo, né? As uniões de amor que ela tinha com Jesus, esse padre se ajoelhou diante dela e falou assim, olha,
eu não sou digna de ouvir a sua confissão. Eu queria poder me confessar a você, o padre falou para ela. Se você soubesse o padre que eu sou e o pecado que eu estou cometendo, você não se confessaria comigo. E aí ela virou e falou assim, eu sei, padre, eu sei da sua fraqueza, mas eu rezo para que você, né, consiga superar. E ainda que você esteja nessa fraqueza, quando você está aqui me confessando, você é um sacerdote amado de Nossa Senhora. É um filho predileto. E isso fez com que o padre abandonasse a vida de pecado, né? E buscasse, trilhasse uma vida de santidade. Inclusive esse padre depois foi o padre que ajudou ela nas reformas do Carmelo, né? É um testemunho lindo isso, né? Muitas pessoas têm um pouco de receio da confissão, falam, eu vou lá contar pro padre meus pecados. O padre também é pecador, o padre é pecador, mas ali quando ele está no sacramento, ele é Jesus. É Jesus que está te iluminando, que está te direcionando, que está ouvindo as tuas misérias, trazendo para Ele, pegando tudo para Ele, as suas misérias, né? E transformando isso em amor, em sangue precioso que lava e purifica a nosso coração de todo pecado. E como é importante a confissão na nossa vida, né? Eu gosto muito de me confessar no confessionário, né? De joelho, gosto muito mesmo, né? E acho que muitas vezes a confissão auricular, né, impede, né? Às vezes as pessoas umas pessoas têm um pouco de um excesso de escrúpulos, né? E isso atrapalha muito o nosso crescimento, a nossa santificação, minhas queridas. A confissão, ela é fundamental para que a gente cresça espiritualmente, para que Jesus fale conosco, para que o Espírito Santo possa agir através de nós, né? Nós precisamos ir, é como se a gente estivesse seguindo um caminho, carregando um peso muito grande, e a confissão, cada confissão você fosse deixando no meio do caminho esse peso e ficando mais livre, né? Mais livre para abraçar aquilo que Deus deseja na sua vida, os sonhos de Deus para você, né? Eu tenho muitos testemunhos de confissão, muitos mesmo, mas eu escolhi um para contar para vocês, de uma irmãzinha que partilhou comigo, né? Ela vivia momentos muito difíceis no seu matrimônio, viveu momentos muito difíceis, né? E por vezes ela cometia o pecado de ter se arrependido de casar com a pessoa, e vinha aquele rancor, aquela coisa ruim, aquele amargor por ter casado com essa pessoa, por a vida ter tomado esse rumo. E um dia ela teve rezando, né? E conversando, né? Rezando, conversando com o padre, ela teve uma iluminação. E o padre disse para ela, minha filha, todas as vezes que no seu coração vier esse sentimento de arrependimento, né? Um desejo, né, de não entender, porque, veja bem, o matrimônio, né, ele existe para a nossa santificação, né? E as pessoas, o mundo não propõe isso não, né? O matrimônio, eu preciso ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz, e as pessoas não entendem qual é a motivação maior do matrimônio, que é nos ajudar no processo de santificação, a parar as arestas, nos levar para o céu. E esse padre fez com que essa irmãzinha entendesse isso, e ele disse para ela, cada vez que você sentir arrependimento por ter se casado, você busque a confissão. Tinha semana que ela ia 3 vezes. Chegava lá, padre, de novo hoje, né? Veio esse sentimento, um ódio de mim mesmo, por não ter sabido escolher o meu marido, né? Uma soberba de achar que ela era melhor que ele, né, gente? E tudo isso o Senhor foi curando, o Senhor foi curando, o Senhor foi curando. E o padre foi ajudando ela a entender, né? A dar os passos de transformação,
né? É aquela velha história, né? Ah, se meu marido lesse esse livro, é ele que precisa ouvir isso, né? A primeira pessoa que precisa ouvir é você, a primeira pessoa que precisa se modificar sou eu. E o padre fez com que ela entendesse isso. E ela foi se modificando, a luz foi entrando dentro dela, o perdão foi trazendo uma libertação do amor que estava aprisionado pela mágoa, por situações difíceis. E ela passou a rezar junto com o sacerdote, pedindo que fosse renovado de novo, né? Que Deus concedesse a ela a graça do mesmo amor, né? Daquelas promessas que ela fez no altar, aquele mesmo amor, aquele mesmo entusiasmo, aquele mesmo desejo, né? De ficar velhinha ao lado daquela pessoa, né? De levar aquela pessoa para o céu e de ser conduzida por ela também para o céu. E isso foi transformando a vida dela. Ela teve uns meses separada do marido, depois ela retomou a vida conjugal, ela foi transformando o marido dela vendo nela o perdão, a paciência, a transformação, vendo nela Jesus, aquele amor que deseja, né? Deseja que a pessoa seja livre e feliz. O marido foi se transformando também e hoje ela tem um casamento abençoado, um casamento que é luz para muitas pessoas e ela testemunha isso. Eu consegui essa graça através da confissão. O sacramento da confissão transformou a minha vida, transformou o meu matrimônio. Então é por isso que Nossa Senhora fala para nós que é uma das 5 pedrinhas, né? A terceira pedrinha é a confissão, porque a confissão ela vai nos ajudando a pôr as coisas no lugar, né? A entender qual é o plano de Deus, né? A iluminar as nossas misérias e a ver como somos pequenininhas, pobrezinhas, né? Irmã Faustina, no diário, ela nos ensina que nós devemos rezar pelos sacerdotes, nós devemos rezar pedindo. Jesus fala para ela, Faustina, você precisa rezar para pedir um confessor, um diretor espiritual, alguém enviado por mim, que será eu mesmo a falar com você. Então nós temos o dever de rezar pelos sacerdotes e ele diz, né, que uma comunidade que não reza, não tem bons sacerdotes, que a comunidade precisa rezar pelos sacerdotes, né? E a gente precisa rezar por aquele sacerdote. Antes de ir na confissão, eu sempre rezo, né? Eu entro, vou ao sacrário e falo, Senhor, ilumina meu coração para que eu faça uma boa confissão e que eu possa te escutar, que você seja, que a boca do sacerdote seja a sua boca para mim, Senhor. E a gente precisa rezar, interceder para que tenha essa grande graça de um diretor espiritual que realmente vai nos iluminar e nos ajudar a vencer, né, as investidas do inimigo na nossa vida, que quer dizer que você, né, que você merece ser feliz, que coitadinha de você, que, né, o inimigo vai colocando tanta coisa ruim dentro de nós, né, nos impedindo de enxergar a grande graça desse processo de santificação que é na nossa vida, né, a grande graça que Deus quer dar para nós, né, a grande graça que muitas vezes o sofrimento traz na nossa vida, a visita do Senhor na nossa vida muitas vezes através do sofrimento, né, e das lutas. O sofrimento que eu digo, os sofrimentos muitos do dia a dia, mas também o sofrimento interior de ser, muitas vezes nós mesmos somos aqueles que, os maiores obstáculos para essa luz acontecer em nós, né? Nosso amor próprio, a nossa soberba, né? Nosso excesso de zelo, né? Nosso escrúpulo, excesso de escrúpulos, né? Que vai impedindo com que a gente de fato vença esse inimigo que quer nos derrotar através do pecado, da mágoa, né? E dos vícios, né? E de uma cegueira espiritual que impede de ver, né, os nossos próprios defeitos. Como Jesus disse, né? Retire a trave do teu olho,
Antes de apontar o dedo para o teu irmão, retire a trave do teu próprio olho, e com a mesma medida que você mede, sacudida, é com essa mesma medida que você será medida, né? Então, é importante, a confissão, ela traz, né, essa iluminação para nós, e por isso que Nossa Senhora pede, né, para que a gente busque. Eu também, uma vez eu li que Joana d'Arc, ela se confessava a cada 3 dias. Joana d'Arc, ela ouviu o seu anjo da guarda, né? Ela ouviu São Miguel Arcanjo, e ela também ouviu o seu anjo da guarda. E ela se confessava a cada 3 dias, né? Para poder, ela dizia, eu preciso. O padre falava assim, mas por que você está aqui de novo, minha filha? Ela falou assim, eu preciso estar sempre livre para poder ouvir, né? Para poder ouvir aquilo que o Senhor quer me falar. Viu? Vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos, nesse ano de 2022, vamos inaugurar, vamos em busca dessa pedrinha, né? Das confissões mensais ou até mesmo quinzenais, né? Depende da tua necessidade de estar ali, né? Fazendo, e é sempre assim, faz a tua direção espiritual e depois na tua confissão, né? Você faz a sua confissão separadamente, né? E marca a hora com o sacerdote, né? Põe na sua agenda como algo importante, né? Fala, hoje eu tenho uma reunião com Jesus, né? Hoje eu tenho uma reunião que Jesus vai vir iluminar a minha vida. Eu nunca me esqueço uma vez que eu pedi muito para Santo Antônio, né? Fiz a novena e pedi, porque Santo Antônio era um grande confessor, e eu pedi muito para uma pessoa que não entendia a confissão. E eu rezei, pedi para Santo Antônio, pedi. Passou um tempo, essa pessoa veio me partilhar. E essa pessoa estava andando a pé e de repente entrou dentro da igreja, sentou ali, começou, né, a conversar com Jesus. Dali a pouco o sacerdote veio e perguntou, você quer se confessar? Você está aqui para aguardando a confissão? E essa pessoa sentiu ali um grande chamado, né? E conseguiu fazer a sua confissão de muitos anos que não se confessava. E percebeu e sentiu a grande libertação que teve, né? Veio partilhar comigo, porque sempre eu questionava essa questão da confissão, né? Então veio partilhar comigo que tinha conseguido essa grande graça, né? Através de Santo Antônio. Então é isso, meus queridos. Vamos em frente, que atrás vem gente, sempre caminhando rumo ao céu, rumo a essas pedrinhas que são os grandes meios que Nossa Senhora nos ensinou, né? Para alcançar e ficar firme no caminho, viu? Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós piramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos a Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Junto com essa fofinha, vamos em frente, sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. Muito obrigada, Deus abençoe.